Antes dessa primeira música, eu gostaria de pedir para os irmãos para que vocês pudessem cantar essa primeira música refletindo em dois pontos. O primeiro ponto é qual a mensagem que essa música traz para a gente nessa manhã. Qual é a mensagem que o Senhor quer tratar no coração de cada um de nós? E o segundo ponto que eu gostaria que fosse refletido é: se a gente tem recebido essa mensagem do Senhor, a gente tem vivido ela, a gente tem vivenciado aquilo que o Senhor tem falado no nosso coração, ou a gente tem apenas ouvido, feito aquilo que meu pai fala que a gente não pode deixar acontecer, que é entrar por um lado e sair pelo outro? Porque se a gente estiver vivendo dessa forma, não faz sentido a gente vir, a gente ouvir a palavra, a gente cantar. Nada disso aqui faz sentido. Agora, quando a gente ouve a palavra, a gente guarda a palavra e vive ela, é algo diferente. Então, os irmãos podem se colocar de pé e nós vamos cantar. Santo, Santo.
muito a ver com aquilo que estava sendo dito na oração, né? Que estava sendo feita no início do culto, onde a gente vê um Jesus que veio ao mundo e todos imaginavam que ele viria como um grande rei, como alguém que viria com seus cavalos, seu trono e tudo mais para reinar aqui nessa terra. E basicamente ele fez o contrário de tudo aquilo que todos esperavam. Ele se tornou o mais humilde de todos e se tornou servo. O objetivo dele nessa terra, ele basicamente viveu servindo a todos. Ele viveu se entregando aquilo que ele tinha a todos. Ele andou com pessoas que eram rejeitadas pela sociedade, cuidou daqueles que não eram cuidados pelos outros. E conforme ele foi fazendo isso, ele foi mostrando o que realmente é o reino. Ele foi vivendo. E no momento em que todos abandonaram ele, em que ele estava na cruz, o único que não abandonou ele foi aquela mesma pessoa, foi o mesmo que basicamente fez com que ele sofresse até ali, mas que estava com ele até ali, que foi Cristo Jesus. Ele estava com ele até aquele momento. E se hoje nós estamos aqui louvando ao Senhor, engrandecendo o nome dele, é porque nós recebemos essa oportunidade através do sacrifício que ele fez por nós. Então que a gente possa cantar essa música reconhecendo esse sacrifício que o Senhor fez por nós, de todo o coração. Senhor.
Esse momento é muito importante, né? É o momento em que nós entregamos aquilo que às vezes desperta em nós, né, um grande sentimento, né? E na verdade nós como discípulos de Jesus, né, se obedecemos, se ouvimos a voz dele, nós fazemos aquilo que ele tem nos ensinado. Em um momento muito importante como esse, nós temos que agradecer a Deus. Sei muito né, Manuel? A Manuel fala que eu repito muito o parece que faz parte da minha vida. Mas, né, semana atrasada eu havia sido convidado para estar aqui no lugar da nossa irmã Lucimar, né, para estar falando dos dízimos e ofertas. Então eu havia decidido no meu coração que eu ia falar do 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, né? Aí eu estava lá já aqui sentado no banco já preparado. Aí quando a Lucimar pegou e tomou a frente, porque ela veio, né? Na realidade seria se ela não tivesse vindo, mas como ela veio, então ela veio aqui na frente. E qual que foi o capítulo e o versículo que ela falou? 9 e 7, né? E Deus é tão bom, né? Que parece que Ele fala o coração, né, da gente de forma diferente, né? Então eu vou falar aqui do apóstolo Paulo, né, que naquela época, né, após o Pentecostes, né, vários judeus começaram a ser perseguidos, né, por Herodes, né? E então eles começaram a ter muita dificuldade, né, porque estavam sendo perseguidos. Então eles começaram a passar fome, né? Os judeus começaram a passar fome, porque havia uma perseguição por Herodes, né? Então o Paulo, nosso apóstolo Paulo, né, por volta do ano 49, ainda havia uma grande perseguição aos judeus, né? Então o Paulo se esforçou, né, para chamar a atenção das igrejas naquela época lá, para poder estar levantando ofertas para poder estar ajudando esse povo, né, o povo daquela época, né? E havia então naquela época lá igrejas pobres e igrejas ricas, né? Igual acho que já foi pregado aqui, né? E uma das igrejas pobres que muito contribuía era a igreja da Macedônia, né? E o próprio Paulo testemunhou, né, que eles davam além do que podiam, né? E eles estavam vivendo uma tribulação muito grande, estavam vivendo uma tremenda pobreza, mas assim mesmo, né, eles eram generosos, né, em doar, né? E o próprio Paulo testemunhou esse fato, né, e falou que eles davam além do que podiam, né? Então Paulo aconteceu o seguinte, que ele chegou para as igrejas ricas, porque havia uma promessa das igrejas ricas de estar ajudando também, né? E Paulo chamou a atenção desse fato, né? Então Paulo enviou alguns que faziam parte dele para poder estar, né, indo até as igrejas ricas para poder estar recebendo essa oferta, né? E o próprio Paulo, como ele testemunhou que eles estavam dispostos a ajudar, né? E que eles estavam enviando essas pessoas para poder estar cobrando deles, né? E então Paulo reconhecia a disposição deles de ajudar. Então, porque estava com a promessa dele de ajudar, estava motivando muitos a contribuir, né? Então, quando chega no capítulo 7, né, ele falou assim, que cada um dê conforme determinou seu coração, porque havia uma promessa deles de contribuir, né? Que eles já tinham exemplos das igrejas pobres que estavam contribuindo muito, estavam sendo abençoados por Deus, né? Que não estava faltando nada para aquelas igrejas, né? E
E quando chegou no 7, ele falou assim: vocês contribuam conforme o coração, o que foi determinado, que vocês haviam pensado que vocês contribuam. Amém? Então, esse é um momento importante para nós, onde nós temos que entregar de coração aquilo que agrada a Deus, né? Nós sabemos que Deus não precisa de dinheiro, mas assim como naquela época, né? Paulo viu as situações das pessoas, dos judeus que estavam sendo perseguidos e precisavam do dinheiro para sobreviver. Assim hoje também nós temos obras para fazer na igreja, né? Nós temos contas para pagar, né? Nós sabemos desse compromisso que hoje nós temos e que nós possamos contribuir além do que nós possamos dar, além de ser dinheiro, mas possamos também contribuir com o estudo, com a busca, com estar presente na igreja, né? Eu quero agradecer aqui por este momento, né? Eu quero orar também, né? Agradecer ao nosso Deus, que Ele é misericordioso e Ele tem nos sustentado até aqui. Amém? Então, maravilhoso Deus, nós te agradecemos por este momento e te peço, Pai amado, que eu e a tua Santa Igreja, nós possamos dizimar e ofertar, Senhor Pai, aquilo que agrada ao Senhor, não só dinheiro, mas sim a nossa vida, Pai amado, porque importante para o Senhor é a forma com que nós entregamos, Pai, a nossa vida. Louvamos a Ti, agradecidos no nome santo de Jesus, e sabemos que tudo que nós temos vem do Senhor. A alegria, a paz, a saúde, tudo é do Senhor. Os bens, tudo vem do Senhor, Pai amado. Sabemos que nada é nosso, que é emprestado para que nós possamos ter um pouco de conforto nessa vida, Pai amado. Mas que nós possamos abrir o nosso coração, a nossa mente, para poder estar, Senhor Pai, ajudando aquele que necessita de uma palavra, necessita de uma visita, necessita, Pai amado, de um amor, porque o Senhor tem nos ensinado e moldado, Pai, a nossa vida conforme a Tua vontade. Usa, Senhor, essa igreja, usa, Senhor, a minha vida, para que o Teu santo nome seja santificado na minha vida e na vida dessa igreja. Louvamos a Ti, agradecidos no nome santo de Jesus, porque o Senhor é o Deus poderoso que nos dá aquilo que nós necessitamos, não o que queremos, porque se nós formos querer aquilo que achamos que precisamos, são coisas do mundo. Por isso precisamos sim, Senhor, Pai, da Tua palavra, do Teu ensino, do Teu evangelho. Precisamos do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Agradecido no nome santo de Jesus, é que eu oro e agradeço. Amém.
exaltado perante todos os homens foi Cristo. E aí ele foi exaltado pelo Senhor. E se ele foi exaltado pelo Senhor, nós primeiro precisamos nos tornar como servos, assim como ele foi, e servir ao Senhor da melhor forma que nós pudermos. E para que a gente possa fazer isso, a gente precisa estar cheio dele e vazio de nós mesmos, assim como ele fez. Ele se esvaziou de quem ele era e se encheu do Espírito de Deus, para que o Espírito do Senhor pudesse transbordar através da vida dele. Então, que da mesma forma a gente possa se esvaziar de nós mesmos e de todas as razões que a gente acha que a gente tem com qualquer coisa, e que a gente possa se encher do Espírito de Deus. Amém?
Pai. Obrigado porque o Senhor esteve nos direcionando, nos conduzindo até aqui. Obrigado porque o Senhor se entregou naquela cruz e por isso nós temos a possibilidade de hoje nos achegarmos ao Senhor. Obrigado por essa oportunidade, Pai, que a gente saiba aproveitar ela de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, que a gente saiba entregar todo o nosso coração ao Senhor, Deus, porque eu acredito que esse seja o mais importante, Pai, que a gente entregue de coração ao Senhor. Quando fazemos de coração, fazemos da melhor forma, e foi assim que o Senhor nos ensinou até aqui, e enquanto o Senhor caminhou por esse mundo, Pai, que possamos nos tornar pequenos como servos, para que possamos ser exaltados pelo Senhor quando chegarmos na eternidade, Pai. Eu conduzindo aqui para essa mensagem, que o Senhor esteja direcionando os passos, e muito obrigado por estar aqui mais um dia, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Se você imagina que você é o dono de uma empresa, você é um empresário ou empresária, e aí você precisa fazer a seleção de pessoas para trabalhar, para servir na tua empresa, pessoas que vão representar a sua empresa, o seu nome, né? Porque é o seu nome que vai estar lá na porta, na placa da empresa. E essas pessoas vão ter que representar você, aonde quer que elas estejam, com os clientes, com as pessoas, né, com que elas vão se relacionar, as pessoas que vão vir buscar. E aí você tem que fazer uma seleção de pessoas que vão representar o seu nome, que vão trabalhar, que vão levar os princípios e valores da sua empresa para todas as pessoas. E aí eu quero que você comece a pensar quem você escolheria que tipo de pessoas você escolheria para trabalhar nessa sua empresa, para representar aquilo que você acredita, os princípios e valores que você acredita. Começa a pensar aí, o tipo de gente que você iria selecionar. Olha, tem um monte de candidatos aqui para trabalhar na minha empresa, e eu tenho que selecionar alguns. Pensaram já em um grupo de pessoas com características específicas? Levanta a mão para mim, quem é que colocaria um ladrão para cuidar do caixa da empresa? Ninguém? Poxa, um ladrãozinho, né? Dá uma desviadazinha aqui, a outra ali, faz aquela conta de pica-pau, né? Olha, é 1 para você e 1 para mim, 2 para você e 2 para mim, 3 para você e 2, 3 para mim, né? Não, o ladrão não dá para colocar no caixa da empresa, né? Não dá para tomar conta. Dá para colocar, de repente, para fazer o marketing da tua empresa, alguém que tem dúvida de quem você é, ou se aquilo realmente vai dar certo, né? Que está cheio de dúvida, que não acredita muito no negócio, sabe? Dá para contratar alguém assim, ó, o cara não acredita muito no que você está fazendo, no que você está passando para as pessoas. Dá para contratar ele para fazer o marketing? Não, também não. E de repente, ó, vamos contratar o atendimento ao cliente. A gente pega uns caras bem estressados assim. Quando o cliente fala assim, mas isso aqui não agrada muito, então não pega, meu. Sai fora. Será que dá para contratar uns caras assim, bem esquentadinho, para fazer a parte do atendimento ao cliente? Eu acho que tem tudo para falir a empresa, não tem? E quando a gente era pequeno, né? Principalmente os meninos aí, né? Quando a gente era molecote lá, que falava assim, vamos dividir aí uns times aí pra gente jogar bola. Aí normalmente você pega os melhores, né? Você começa a pegar, não, esse aqui, canhota do cara é bom pra caramba, vou selecionar esse do meu time. Aquele cara é matador, no ataque não tem outro melhor do que ele. Aí quem sobra? Os canela de pau, né? Os caras que fazem a gente passar raiva, o goleiro com a mão de alface,
aquele zagueiro que não pega um, que passa todo mundo, parece uma avenida. E aí esses caras também ficam chateados, né? Fala, poxa vida, toda vez eu fico por último. E quando fecha os times, fala assim, ó, fechou os times, sobrou 2. Então vocês 2 ruins, vocês ficam, aí depois vocês escolhem alguém que, né, quando chegar a vez de vocês. E a gente fica meio chateado com essas coisas. E aí você fala assim, meu, o pastor tá meio xarope, né? O que tem a ver esse negócio de escolher time, né, quando é criança, ou escolher funcionário para a empresa, botar ladrão para fazer a parte do caixa da empresa? É mais ou menos a continuação daquilo que a gente falou há uns 15 dias atrás, né? Há 2 domingos atrás, nós falamos do texto de Mateus, no capítulo 9, do 35 ao 38, e nós falamos que Jesus ali ele faz um resumo do Sermão do Monte, e ele resume a missão dele em ensino, cura e pregação. Ele coloca como alvo da missão as ovelhas perdidas de Israel. Mas como toda missão tem um problema, e o problema é que tem muita colheita para pouco trabalhador. E como é que ele nos ensina a resolver o problema? Através da oração. A gente tem que pedir ao Pai, para que o Pai envie mais trabalhadores para nos ajudar naquela colheita. Sabe qual é o problema da oração? É que Deus responde. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de oração que a gente faz. Se a gente faz uma oração meio estressada, meio brava, Deus responde a oração. E muitas vezes a resposta dele pode não agradar a gente. E se nós fazemos uma boa oração, Deus também responde. E isso muitas vezes passa pelo que nós cantamos também, né? A gente cantou vários louvores aqui muito, mas muito bons. Mas será que nós realmente entendemos o que nós cantamos? Porque esses nossos louvores, quando passam pelo nosso coração, pela nossa mente e pelos nossos lábios, eles se transformam numa oração diante de Deus. E Ele responde. Que Ele cresça, que eu diminua. Mas será que esse é realmente o desejo do nosso coração? Será que nós estamos realmente dispostos e queremos diminuir para que o Senhor cresça na nossa vida? Por isso que quando, como eu falei, a gente faz as nossas orações e Deus ele responde a oração. E o capítulo 10 do livro de Mateus é o segundo grande sermão de Jesus. É o sermão da missão. Ele é conhecido como o sermão da missão. A missão do reino, né? O sermão da missão do reino. Por quê? Porque Jesus já disse qual era a missão dele. Jesus disse qual era o alvo da missão, o problema da missão e como resolver. E a partir do momento que Jesus e os seus discípulos passaram uma noite em oração para se colocar à disposição para resolver aquele problema, Deus respondeu. E não foi aquele tipo de oração assim: Senhor, olha, a colheita é grande e os trabalhadores são poucos, então eu peço que o Senhor envie a irmã Zilda, eu peço que o Senhor envie o Zé Luiz, manda a Sônia para lá, Senhor. Não foi aquela oração que a gente ora apontando para o irmão para que o irmão vá. Senhor, sabe aquele? Então manda aquele lá, manda aquela, manda aquele outro. Não, Senhor, olha, é o tipo da oração de Isaías, né? Eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. A colheita é grande, os trabalhadores são poucos, eu me coloco à disposição, Senhor, para ser mais um desses poucos trabalhadores que vão ter uma sobrecarga de atividades, de responsabilidades e compromissos nesse reino. Eu me coloco, Senhor, à sua disposição. E Deus, ele sonda mentes e sonda corações. Deus não escolhe aleatoriamente pessoas. Depois de um período de oração, a sinceridade do coração das pessoas, ela é escaneada por Deus. Ela é avaliada, ela é pesada, ela é medida.
Deus mede a nossa disposição, a disposição do nosso coração para as tarefas que Ele nos chama. E a essas pessoas o Senhor traz para mais perto. E por que eu falei da questão, de escolher alguém para a nossa empresa? Porque se nós pensarmos, Jesus ele tinha uma missão extremamente importante. Ele tinha que escolher algumas pessoas para dar continuidade àquilo que ele já tinha começado a fazer, para que dessem continuidade à missão do reino quando ele não estivesse mais fisicamente presente aqui. E não seria Deus, ele não trabalha com um monte de gente, ele trabalha com um grupo pequeno. Esses são exatamente os grupos pequenos, aquelas pequenas reuniões de pessoas com o coração disposto, que Deus usa para transformar muitas e muitas pessoas. Um grupinho pequeno de 12 homens que foram escolhidos, vem reverberando o Evangelho, vem fazendo um eco da missão do reino até hoje, 2000 anos depois, mais de 2000 anos depois. Aquele grupo de 12 homens escolhidos por Deus impacta a nossa vida, através de uma escolha que foi feita por Deus. Eles eram os melhores homens? Aos nossos olhos, não. E aí, quando a gente olha esses homens, aí eu fui pegando um por um desses 12 aqui e reuni algumas informações para a gente observar, Por exemplo, nós temos o Pedro e o André, que são irmãos. Temos o Tiago e o João, que também são irmãos. Esses 4 eram sócios numa empresa, numa associação de pesca. Então eles trabalhavam juntos, os 4 e mais o Zebedeu, que era o pai do Tiago e do João, eles tinham uma sociedade numa associação de pesca da época. Então eles trabalhavam juntos. O Pedro, ele é o tipo de gente que faz para depois pensar. Ele fala para depois pensar o que ele falou. Meio temperamental, esquentadinho. O Tiago e o João, pelo apelido dele a gente já tem uma noção, Os filhos do trovão. Será que eram gente boa? Eu acho que não. Era um tipo daqueles caras briguentos, que arruma confusão por qualquer coisa. O André já era aquele cara mais na dele, mais, meio que inseguro, meio tímido. O Pedro e o André, os irmãos, eles eram discípulos de João Batista. Então aqui nós já temos 4 das pessoas que Jesus escolheu. 2 filhos do trovão, um esquentadinho e um meio que inseguro. O Filipe, natural de Betsaida, foi esse Filipe que apresentou o Natanael para Jesus. O Filipe não tem muita informação, e esse não é aquele Filipe lá de Atos que nós vemos. Em Atos capítulo 6 a gente vê um Filipe, mas não é esse Filipe não. O Bartolomeu, que fala aí no capítulo 10 de Mateus, é o mesmo Natanael, aquele que estava embaixo da árvore lá quando Jesus viu ele. Também não temos muita informação do Bartolomeu, do Filipe. O Tomé a gente conhece um pouco, não sabe qual é a fama do Tomé? Ele tem fama do quê? Incrédulo, Aquele cara que duvida, só acredita vendo. Não adianta você contar nada para ele, não, me mostra, prova, Prova. É um Tomé. Mateus, cobrador de impostos, trabalhava para os romanos e cobrava impostos dos judeus, odiado por todos. Diante do povo, esse já não tinha mais nem jeito, nem que Deus descesse, não tinha como salvar o Mateus, rejeitado por todos. O Tiago, filho de Alfeu, ele era conhecido como Tiago o menor, ou o Tiaguinho, E o outro Tiago, que era o irmão do João,
era o Tiago, o maior, ou como a gente vê no The Chosen lá, né, o Tiagão. Também não tem muita informação do Tiaguinho aqui, do Tiago menor. O Judas que aparece, né, o Tadeu, né, o Judas Tadeu, não temos muita informação. O Simão, o Zelote, só por ser Simão Zelote, a gente já sabe que ele era né, nos dias de hoje, a tradução do Zelote é um terrorista. O negócio dele era o seguinte, ele é daqueles caras de extremo, ele é extremista. Tipo o pessoal lá da Al-Qaeda, esse povo doido aí, que não, vamos resolver na explosão, na bomba, na bala, né? O negócio do Simão Zelote era assim: ah, o romano tal, vamos matar. Romano bom é romano morto, vamos matar e já era. E o último da lista, ele é querido por todos, a gente coloca o nome dele nos filhos, né? Judas Iscariotes. Ninguém coloca o nome de Judas no filho, né? Pelo menos a maioria não. Tem Judas por aí, mas uma grande maioria das pessoas não coloca. Por quê? Porque Judas tem uma fama de ser traidor e ladrão. Jesus colocou ele para tomar conta da tesouraria do ministério lá, e ele roubava. Esses foram os 12 que Jesus escolheu depois de uma noite de oração. E aí quando a gente olha, né, num contexto geral, a gente não escolheria nenhum desses aqui. Se nós tivéssemos abrir uma empresa para levar, vocês vão levar os princípios e os valores da nossa empresa para as pessoas, né, para a nossa empresa expandir, para a gente, né, tocar as pessoas. A gente não ia escolher essa galera. Mas foi exatamente essas pessoas que Jesus escolheu. Pessoas que ninguém escolheria, que eu e você a gente não escolheria, em sã consciência. Um pouquinho mais à frente, ele vai dar uma piorada. Eu ainda vou trazer para a empresa um assassino, que mata as pessoas ali, com a maior frieza, que persegue. Um cara chamado Paulo, né? Ou melhor, Saulo. Esse é o nosso grupo, é o grupo do reino. Galera boa, né? Para fazer um churrasco no fim de semana. Talvez não, porque não dá para chegar, porque o Judas ia roubar tudo. Mas é interessante quando a gente olha essas pessoas que Jesus escolhe, né? Porque aí eu olho para mim e falo, quem eu era? Quem eu sou? Eu não sou nada, não era nada e continuo não sendo nada, mas o Senhor viu graça em mim. Quem você é? Quem você era quando o Senhor te chamou? Será que alguém iria escolher você? Talvez não. Talvez alguém iria me escolher? Não. Mas Deus nos escolheu. Para quê? Não sei. Ah, Senhor, eu não sei. Será que nós não sabemos? Esses homens que o Senhor escolheu, quando eles foram escolhidos, eles também não sabiam qual seria a missão. Eles eram simplesmente discípulos de Jesus. E para ser o discípulo é aquele tipo de gente, né? Na época, para você ser discípulo de alguém, você tinha que ser muito bom. Você tinha que ser o cara, você tinha que ser a mina, você tinha que manjar muito do negócio para ser escolhido, para você poder escolher, porque não era o mestre que escolhia. Era a pessoa que era boa e ela mesma escolhia. E detalhe, mulher não escolhia, tá? Mulher está fora. Eram só os homens que podiam escolher, mas para os homens escolher tinham que ser muito bons, ser muito inteligentes, ter o Antigo Testamento na ponta da língua, muito bem decorado, desde Gênesis até Malaquias. Se eu falasse um versículo, você tinha que continuar, não importa qual seja. Eu não ia te dizer o livro nem nada, porque assim, antigamente, né, se você abrir uma Bíblia realmente hebraica, você vai ver que não tem versículo e não tem capítulo.
Só tem o nome do livro e a história. E aí eu poderia aleatoriamente aqui falar uma frase, e você tinha que saber de onde eu estava falando e completar essa frase. Aí você seria bom pra caramba. E aí você podia escolher um mestre para você seguir. Quem não era bom era excluído. Vai pescar, vai cobrar impostos para os romanos, vai fazer qualquer coisa que seu pai faça. Era a situação dessas pessoas. E aí, observando cada um desses homens que foram escolhidos por Jesus, e olhando o texto, chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os 12 apóstolos. É o início do texto, Quando a gente pensa que Jesus ele já tinha falado sobre a missão dele, agora ele vai trazer a missão, vai transferir essa missão, vai fazer uma continuidade nesses discípulos. E por isso ele escolhe esses 12. E o que eu começo a aprender com isso? O que eu preciso fazer uma pergunta, para poder entender esse texto. O que essas pessoas tinham em comum conosco? Aí o irmão fala assim: pastor, eu também sou meio roubo, eu também roubo algumas coisas aí. Aí o outro fala: pastor, eu sou meio esquentado. Não vamos nesse nível de detalhes, Mas o que a gente consegue pegar no contexto geral dessas pessoas que Jesus escolheu e fazer uma relação conosco? O que tem em comum entre a gente? O texto me diz que a primeira coisa que tem em comum é que eles foram chamados. Na minha tradução aqui na NVT, diz que Jesus reuniu os 12 discípulos, também chamados. Mas é importante entender que não sou eu quem escolho, mas eu sou escolhido por Cristo. Eu sou chamado por Ele. E não só chamado, e como eu disse, a tradução da NVT, ele traz que Jesus reuniu os 12 discípulos. Uma coisa é quando nós estamos juntos, outra coisa é quando nós estamos realmente reunidos em nome de Jesus. Jesus nos reúne ao redor dele para fazermos aquilo que ele nos chamou para fazer. Então, uma coisa que nós temos em comum: nenhum aqui falou assim: não, eu escolho Jesus. Não, Jesus te escolheu. Quando você pensa em escolher Jesus, você já foi escolhido por Ele antes da fundação do mundo. E Jesus não te escolheu porque você é bonitinho ou bonitinha, porque você leu muitos livros ou porque você tem muito dinheiro no banco. O fato dele escolher você não é por quem você é, mas por aquilo que ele tem como propósito fazer na sua vida. Por isso que eu falei, quando a gente olha para nós mesmos, quando olhamos para nós mesmos, nós ficamos questionando: por que esse Senhor me escolheu? Eu não tenho nada de bom, eu não tenho nada para oferecer, eu não sou bonito, eu não sou alto, eu não sou baixo, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não sei por que o Senhor me escolheu. A escolha de Jesus não tem a ver com quem nós somos, mas com aquilo que Ele tem de propósito para fazer na minha e na sua vida. Essa é a primeira coisa que nós temos em comum com eles: o chamado. Todos nós somos chamados. E é interessante que ele coloca 12, os 12 discípulos. Quando nós pensamos em 12, uma coisa que Jesus está nos ensinando aqui é que Ele está mudando o tipo de relação das pessoas do reino. Porque quando eu olho lá no Antigo Testamento, lembra que Deus chamou um homem e tirou esse homem de uma família
e falou: você vai para um lugar que eu ainda vou te dizer. Quem era esse homem? Abraão. Abraão teve um filho chamado Isaac, que teve um filho chamado Jacó, que teve 12 filhos chamados... Aí forcei a amizade agora, né? Então, teve uma galera aí. O Jacó teve um time de futebol, né? Já contando com reserva. Teve os 12, as 12 tribos de Israel. E essas 12 tribos de Israel fazem parte do povo que Deus escolheu, que Deus separou, que Deus estabeleceu uma aliança, deu uma lei. Era esse povo. Deus separou esse povo para ele ser o seu povo e eles serem o povo que iria servir a esse Deus a partir de princípios e valores que o Senhor mesmo iria estabelecer. Mas esse povo, essas 12 tribos não deram conta do recado, falharam em obedecer, falharam na missão de ser bênção para todas as nações, falharam em reconhecer o Messias quando ele veio para eles. E aí o Senhor, ele vai mudar o tipo de relação agora. Já não serão mais as 12 tribos de Israel, mas serão, a partir de 12 apóstolos, pessoas de toda tribo, língua, raça e nação. Pessoas que vão ser escolhidas de acordo com a sua fé. A fé em Cristo Jesus, a fé no Messias. E aí quando a gente olha esse pessoal todo, por exemplo, nós temos o Simão Zelote, ele era cananita, ele era um ex-cananita, né? Ele não era judeu. E Deus aqui ele começa a estabelecer um novo tipo de relação, que é o que acontece com a gente. Uma vez que nós fomos escolhidos e chamados por Jesus, o nosso tipo de relação com Ele vai mudar. O nosso tipo de relação com as pessoas vai mudar. Aquilo que nós entendíamos como princípios e valores, seguindo ao mundo em que nós vivemos, vai mudar, porque nós vamos passar a seguir os princípios e valores do reino. Então, o que nós temos em comum? Primeiro, que nós somos chamados. Segundo, o tipo de relação com o Messias, ela é transformada, não só a relação com ele, mas a relação com os nossos irmãos, com os nossos próximos. A outra coisa que nós temos em comum é a autoridade de Cristo sobre nós. O que nós fazemos ou deixamos de fazer não vem de nós mesmos. O A.W. Tozer, ele fala assim, que tudo de bom que você vê em mim é Cristo. Tudo de ruim que você vê em mim sou eu mesmo. A autoridade da qual nós desfrutamos para cumprir algumas questões que nós somos enviados não vem de nós. A autoridade na qual eu ministro a palavra do Senhor a vocês não vem de mim, vem do Senhor. A autoridade na qual vocês vão colocar em prática aquilo que vocês têm aprendido não vem de vocês, vem do Senhor. A autoridade na qual Moisés foi ao Egito falar com o faraó não vinha dele. Ele foi lá em nome do eu sou, vinha de Deus. E aí nós temos um problema muitas vezes para entender isso. E como Moisés, Senhor, eu sou gago, eu não sei o que, manda fulano, manda Beltrano. E muitas vezes nós também fazemos isso, porque nós nos achamos incapacitados para fazer aquilo para o qual o Senhor nos chama. Senhor, eu não sei falar em público, eu sou tímido. Senhor, eu falo muito né, o Abençoe? É muito Deus vai tirando o à medida que a gente vai passando a confiar nele, né? Pode ser o né também. É o é o né, é né?
Deus vai tirando muitas coisas da gente à medida que a gente vai entendendo, olha, não sou eu, mas é o Senhor que vai falando a partir de mim. Não sou eu, eu sou muito tímido, eu tenho vergonha de falar em público, eu tenho vergonha de orar alto, né? E então eu bem baixinho para ninguém ouvir o que eu estou falando, porque vai que eu falo alguma coisa errada, né? E aí, Senhor, em nome de Jesus, abençoa. Eu vou falando baixinho para as pessoas não ouvirem. Por que isso acontece? Porque eu ainda não entendi que não vem de mim, vem do Senhor. Como a gente estava falando na quinta-feira, muitas vezes a gente vem na quinta para o estudo bíblico e acha que eu não sei nada, eu sou incapaz de fazer qualquer coisa, porque a gente ainda acha que somos nós que vamos fazer, mas é o Senhor que faz através de nós, e é por isso que esse é o segundo maior sermão de Jesus, porque o primeiro sermão ele está falando da missão dele, e o segundo sermão ele está falando da missão do reino, que ele vai estar passando para nós, e essa missão não vem de nós, vem dele, assim como a autoridade não vem de nós, vem dele, e ele nos usa à medida que nos preparamos para ser usados por ele, para a glória do nome dele, para a expansão do reino dele. E a gente precisa entender essas questões. E a última questão que eu quero tratar aqui desse texto, do que tem em comum entre nós e essas pessoas, é que todos nós somos chamados para uma relação diferente e recebemos uma autoridade que vem de Deus, porque Deus tem tanto tinha para eles quanto tem para nós uma missão. O que nós temos em comum? O chamado, a mudança de relação, a autoridade de Cristo sobre nós e a missão. Todos nós somos chamados para a missão do reino. E infelizmente muitos de nós abrimos mão da missão do reino. Por quê? Porque muitas vezes a gente olha e Jesus fala assim, vocês vão ter que expulsar espíritos imundos, vocês vão curar doenças e enfermidades, a doença que aflige o corpo e a enfermidade que aflige a alma. Senhor, mas eu vou ter que pegar um endemoniado e tirar o capiroto dele? Eu não consigo não, Senhor, eu morro de medo desse negócio. Você já parou para pensar, se você nunca teve essa experiência, você num quarto fechado e uma pessoa endemoniada? Eu já passei por essa experiência. E a única certeza que eu tinha, as únicas certezas que eu tinha, que a autoridade não vinha de mim, que eu tinha um chamado para fazer aquele negócio, e que a minha relação com Deus ia interferir muito no sucesso ou na derrota daquela missão que o Senhor tinha me colocado, e de que expulsar aquele demônio que estava na pessoa não era, em momento nenhum, poder que vinha de mim, mas era um poder que vinha de Deus. E quando Jesus nos separa esses caras e fala assim, você é isso, aí a gente olha essa galera, como é que um cara estourado vai expulsar o demônio de alguém? Na porrada, velho. Ele vai sentar a mão, não é? Se você pensar em sã consciência, você fala, você cata um Pedro, um Tiago, um João, filho do trovão, e o Pedro esquentadão, vai sair no tapa. Está endemoniado? Vem cá. Se a gente pensar em sã consciência, nenhuma dessas pessoas aqui tinha qualquer possibilidade de dar continuidade, além da missão que a gente vê Jesus falando para a gente que ele veio fazer. Lá de Mateus 5 até o capítulo 8, a gente olha a missão de Jesus e fala, não, essa galera não tem condição de fazer isso que Jesus fazia de jeito nenhum. Assim como eu e você, a gente olha e fala, olha para mim e fala assim, esse pastor vai expulsar demônio de alguém? Fala, tá de brincadeira.
Você olha para você e fala assim: mas eu não tenho condição, pastor, de expulsar demônio de ninguém. Eu não tenho condição de ensinar as pessoas, porque eu não tenho nem para mim muitas vezes. Eu não tenho condição de falar em público, pastor. Né? Tem irmãos que às vezes falam assim: irmão, você vai trazer a mensagem na terça de oração. O irmão já fica, né, tremendo, já dá um desarranjo ali, passa uma semana, dependendo do tempo, né, que a gente divulga ali, meses, já meio preocupado. Por que não, pastor? Eu não tenho condição de fazer, não. Aí dá piriri, dá enxaqueca, dá dor de cabeça, dá tudo que você possa imaginar. E chega muitas vezes na hora, é uma bênção. Por quê? Porque a pessoa está tão amedrontada, tão desesperada em ter que falar uma palavra de 5, 10, 15 minutos às vezes, e conduzir uma reunião de oração de 1 hora. Ela fala: Senhor, eu não tenho mais o que fazer, eu já não tenho mais força em mim para fazer esse negócio. E aí ela entende que nunca dependeu dele ou dela, sempre dependeu do Senhor. O fato de você ser escalado para fazer alguma coisa é porque o Senhor vai usar você para algo. E para você ser usado por Deus para alguma coisa, a nossa função é só não atrapalhar o que Deus quer fazer. Você já parou para pensar nisso? Pastor, eu não consigo fazer discipulado, como a gente tem conversado. Eu tenho dificuldade para fazer discipulado. O que eu vou fazer com essa pessoa? Que texto que eu vou ler com ele? Como que eu vou orar com essa pessoa? Como é que eu vou aconselhar ele ou ela num momento de dificuldade? Nunca foi sobre você, sempre foi sobre Deus. Eu e você somos os instrumentos que Deus vai usar para abençoar a vida do outro, e à medida que nós somos usados por Deus, nós também somos abençoados, porque Deus vai nos enchendo do Espírito ao ponto de transbordar e poder compartilhar. Ele vai nos usar ao ponto de compartilhar aquilo que Ele nos encheu com o outro. Às vezes a gente vê a pessoa desesperada e nós temos aquilo que vai acalmar a outra pessoa. Mas existe muitas vezes um medo tão grande em nós de: vou passar ridículo, vou ser rejeitado, vou passar vergonha. Porque a gente está mais preocupado conosco do que muitas vezes com o reino. Deus, Ele não vai nos abandonar. Por quê? Porque lá em Mateus 28, Ele nos garante que Ele vai estar conosco. A missão é difícil? Pra caramba. Expulsar demônio é fácil? Vixe, dá um trabalho. Só Jesus na causa mesmo. Curar doentes e enfermos dá trabalho? Sim. Porque requer muita sensibilidade para ouvir o Senhor, requer muita sensibilidade para ouvir o sofrimento e a dor do outro, e requer muita sensibilidade para ouvir o que Deus está dizendo para que a gente faça, e requer uma outra coisa: um coração disposto a obedecer. Porque se o nosso coração não estiver disposto a obedecer aquilo que Deus fala conosco, a gente não vai ter sucesso na missão. A gente vai falhar miseravelmente na missão. Enquanto a gente achar que a evangelização, o discipulado, a missão depende de mim, a gente ainda não entendeu. A nossa função na missão é nos tornarmos dispostos, é matar a nossa carne e colocar todo o nosso eu à disposição para sermos usados na missão. E aí a gente vai entrar naquela questão, né? Quando eu olho esse texto, você vê que Jesus, quando ele começa, né, o Mateus ele começa escrevendo o texto, ele diz que Jesus chamou seus 12 discípulos. E aí quando Jesus escolhe, ele escolhe o quê? O que fala o seu texto aí?
Ele escolheu primeiro os 12 discípulos. Ou melhor, ele chamou os 12 discípulos e escolheu 12 apóstolos. Jesus tinha uma relação de transformação na vida daqueles homens, e era uma transformação para muito tempo, porque estes homens, esses 12 escolhidos, eram as pessoas que iriam levar a mensagem do reino, dando continuidade àquilo que o Senhor ensinou para eles. Eles eram a fonte por muito tempo. No começo da igreja primitiva, eram esses homens que ensinavam às pessoas o que o Senhor queria sobre o reino. Um discípulo é alguém que está aprendendo. É o discípulo que Jesus chama, é o discípulo que caminhou com Jesus. São os discípulos que comiam com Jesus, dormiam com Jesus, viam os milagres, eles aprenderam aos pés de Jesus. Foram os primeiros. E estes, Jesus olhou, observou os seus corações e os chamou para serem apóstolos, enviados. Apóstolo quer dizer enviado, enviado do próprio Deus, para dar continuidade à missão. Uma missão que não era fácil. Hoje nós temos a história do Antigo e do Novo Testamento, a gente lê, fala, era difícil, mas dá para fazer. Imagina você vivendo isso naquele momento, naquela hora. Se você fizesse parte desses 12 que Jesus chamou. Eles acreditavam muito que todas as coisas boas eram feitas por Deus, e as coisas ruins que aconteciam eram porque o diabo queria. Era o diabo que fazia, eram os demônios que faziam, eram os espíritos imundos, os ventos contaminados. Eles contavam muitas vezes os ventos contaminados. Assim como nós temos o vento do Espírito que sopra onde quer, eles também entendiam que os espíritos imundos eram ventos contaminados. E como é que eu vou agir contra um vento contaminado, com um espírito imundo que eu não vejo? Por isso que a Bíblia tem muitas e muitas e muitas passagens. Estudiosos dizem, eu não sei se é certo ou não, porque eu nunca contei, mas diz que tem 365 vezes Jesus, uma palavra de Deus dizendo para nós, não tenha medo. Seria uma para cada dia do ano. É verdade? É mito? Não sei. É o que dizem. Mas eu sei que independente se você vai precisar ouvir isso 365 vezes no ano, talvez Deus diga isso para você a cada milésimo de segundo no seu coração e na sua mente. E vai muito, mas muito além de 365 vezes. Porque nós temos medos constantes. Nós temos medo do que o outro vai pensar, nós temos medo do que nós vamos sentir se formos rejeitados, nós temos medo do que as pessoas vão falar, nós temos medo de não sermos bem-sucedidos nas coisas que nos colocamos a fazer. Nós estamos recheados de medo. E esse medo vai gerando ansiedade, vai gerando síndrome de pânico, depressão e um monte de coisas. E aí o Senhor vem e fala, olha, não tenha medo, mas confia no verdadeiro amor, porque o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. O medo, ele é saudável para nós na medida certa, porque se eu não tiver medo, eu também me torno uma pessoa imprudente. Eu vou chegar no cachorro lá do vizinho e falar assim, não importa se ele é um pitbull, se ele é um São Bernardo, ou que raio que ele seja, eu não tenho medo de cachorro. Você vai enfiar a mão na boca dele, ele nunca te viu. Então o medo, ele faz parte da preservação da nossa vida. Mas o medo em excesso, ele nos impede de fazer aquilo para o qual nós somos chamados. E nós precisamos controlar esse medo, porque ele entra em nós. Lembra que Deus falou a Caim? Cabe a você dominar aquilo que está fora de você. O medo, ele entra. O medo do julgamento, o medo dos olhares, o medo do que as pessoas vão falar.
Se nós tivermos medo, nós não vamos cumprir a missão para a qual o Senhor nos chamou. Nós temos que controlar esse medo, temos que confiar naquele que nos chamou. E estes homens são exemplos para nós. O Pedro foi transformado, e a transformação do Pedro levou ele a escrever algumas cartas que nós temos, 1ª e 2ª Pedro. E ele foi aquele que ditou para Marcos a vida de Jesus. E esse mesmo Pedro, que ainda não estava convertido, ele foi convertido pelo amor que constrange, foi crucificado de ponta cabeça. O irmão dele, o André, apesar de ser meio inseguro em algumas questões, mas o André estava em pontos chaves da caminhada. Se não fosse o André ser usado por Deus, Pedro não teria chegado a Jesus. Porque foi o André que foi evangelizar o Pedro. Foi o André que catou na mão do Pedro e falou: você vai, eu quero levar você, porque tem alguém maior do que o João Batista que nós seguimos. E ele já chegou, e ele é Jesus. E o André levou o Pedro até Jesus. Tiago, o Tiagão, o maior, um dos filhos do trovão, foi o primeiro mártir da igreja. Foi a primeira pessoa a morrer pelo nome de Jesus, lá em Atos 12, versos 1 e 2. O primeiro que morreu em nome de Jesus foi o Tiagão. O João, o outro filho do trovão, ele deixou de ser um filho do trovão e passou a ser conhecido como discípulo amado. E o interessante é que assim, ele, se autodenomina o discípulo amado. Mas as comunidades, as igrejas que ele foi fundando depois, ficaram conhecidas como as comunidades do discípulo amado. Porque ele deixou de ser um filho do trovão e o amor passou a ser uma das maiores e mais fortes expressões na sua caminhada cristã. João, diferente dos outros, ele viveu até mais ou menos 100, 105 anos de idade. Passou por muita coisa. E quando a gente vive muito tempo, a gente vê muita coisa, A gente vê muita gente que a gente ama morrendo, muitas pessoas a quem nós confiávamos traindo, abandonando, deixando para trás. Nós vemos o mundo mudando, os valores e os princípios sendo transformados, mas João perseverou até o fim. E ele escreve 1ª, 2ª, 3ª João, o Evangelho e o livro de Apocalipse com as revelações dos últimos dias. E ele não morreu na ilha de Patmos, ele morreu em Éfeso. E ele não foi martirizado, ele morreu porque já era o tempo de idade dele. Filipe, esse Filipe foi aquele que levou Natanael à presença de Jesus. Esse Filipe, alguns relatos dizem que ele morreu de morte natural, mas a maioria deles diz que ele foi enforcado, apedrejado e crucificado em Hierápolis. O Bartolomeu, que é o Natanael, aquele que chegou diante de Jesus e falou assim, quando foi apresentado, o Filipe falou assim: esse aqui é Jesus, Jesus de Nazaré. Aí o Natanael olha e diz o quê? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E aí Jesus fala para ele: eu sou aquele, eu vi você, você é um modelo de judeu, eu vi você lá sentado debaixo da árvore. Esse Natanael, segundo a tradição, ele foi colocado dentro de um saco e lançado ao mar para morrer afogado. Você já imaginou você sendo colocado dentro de um saco e jogado em alto mar?
Pois é, o Natanael morreu desse jeito. O Tomé, o nosso querido Tomé, que duvida, né? E na realidade, talvez o Tomé ele não estava duvidando da ressurreição de Jesus, né? Talvez ele estivesse querendo entender que se não haviam charlatões querendo enganar os seus amigos discípulos, e por isso ele contesta. Sabe como é que Tomé morreu? Ele morreu na Índia. O rei da Índia mandou matar ele, e ele morreu enquanto ele orava, cravejado de flechas. Enquanto ele orava, as flechas foram atravessando o seu corpo e ele morreu. O Mateus, nosso querido Mateus, que abandonou a coletoria, a cobrança de impostos, diz que ele morreu lá na Etiópia ou na Macedônia, não se sabe ao certo, por ferimento à espada. O Tiago, o menor, ou o Tiaguinho, ele foi apedrejado em Jerusalém por pregar o nome de Jesus e não denunciar os seus irmãos. Ele foi apedrejado a mando de Herodes. O Simão Zelote, aquele terrorista e tal, se converteu ao Senhor, e alguns dizem que ele foi crucificado, outros dizem que ele foi queimado vivo lá na Armênia hoje, né? Onde hoje é a Armênia, diz que ou ele foi crucificado ou queimado vivo. O Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata, depois se arrependeu, tentou devolver as moedas e foi ridicularizado pelos fariseus. Usou as 30 moedas de prata para comprar um campo, que é conhecido como Aceldama, campo de sangue, aonde ele fez uma forca e se enforcou, se suicidou. O Matias, que ficou depois no lugar de Judas por escolha dos discípulos, ele foi cortar a cabeça dele. O Paulo, que foi escolhido alguns anos depois pelo próprio Jesus, lá no caminho de Damasco, a história diz que Paulo foi esquartejado e as partes de Paulo foram espalhadas por todo o mundo antigo, como exemplo para todas as outras pessoas que se diziam cristãs. Esse é o relato dos 12, 13, 14, com Matias e Paulo. E quando a gente olha essas pessoas, depois você lê lá o capítulo 11 de Hebreus, você vai ver que não foram só esses, mas foram pessoas que foram lançadas nas covas dos leões, pessoas que foram mortas à espada, foram queimadas vivas nas fogueiras, foram crucificadas, e a palavra fala que são pessoas das quais este mundo não é digno. E aí a pergunta que eu faço: por que nós, quando olhamos a história e vemos homens e mulheres, pessoas que passaram, que foram escolhidas por Jesus, pessoas que tiveram seu relacionamento mudado, pessoas que receberam a autoridade de Cristo e receberam essa missão do Senhor, todas elas tiveram uma vida muito complicada, difícil nesse mundo, e morreram, a maior parte delas, uma morte difícil, trágica, que nenhum de nós escolheria. Mas estes homens, essas pessoas, elas escolheram morrer por causa do nome de Jesus. Hoje ainda nós vemos alguns fanáticos religiosos, né, os homens bomba, os kamikaze, que se explodem em nome de uma religião, com uma promessa de receber 1000 virgens no paraíso, né? Por que eles fazem isso? Porque eles acreditam na missão. Eles acreditam na missão. E nós, como cristãos, nós olhamos isso aqui, irmãos, e o Senhor, Ele nos chama para a missão.
Ele fala para nós, olha, a missão que eu tenho para vocês é que vocês vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma autoridade que Jesus nos dá, é o chamado de Jesus para nós, é a forma como Ele quer mudar o tipo de relação que nós temos. Eu não quero mais ser um crente domingueiro, eu quero ser um discípulo de Jesus, que tem um chamado para fazer novos discípulos, reproduzir Jesus na vida de outras pessoas. Eu só posso dar aquilo que eu tenho, então eu só posso fazer discípulos se eu for um discípulo de Jesus. E essa autoridade o Senhor nos dá, o chamado nós já temos. Nós precisamos, como eu falei, qual é a nossa função, qual é a nossa parte nisso? É nos dispormos a fazer aquilo que é a missão do Senhor para nós. Fazer discípulos e ensinar esses novos discípulos a obedecer às ordens que o Senhor já nos deu. Ah, pastor, mas eu sou tímido, eu tenho dificuldade para falar, eu não consigo entender muitas vezes a palavra, e aí eu fico com medo de fazer essas coisas, vai que eu faço errado, né? O Senhor nos garante, lembre-se disso, eu estou com vocês até o fim dos tempos. Nunca foi sobre nós, sempre foi sobre Jesus, sempre foi sobre a missão do reino, e nós precisamos assumir esse compromisso, entender que eu e você somos privilegiados de ouvir essa palavra, de receber esse chamado, porque para receber um chamado eu preciso estar com o ouvido sensível, e eu tenho que ter um coração obediente para corresponder a esse chamado, para me dispor aquilo que é o chamado de Jesus para nós. Muitas vezes a gente fica preocupado, porque fulano não quer saber de Jesus, Beltrano não quer saber de Jesus. Leva em oração ao Senhor. Ele é o responsável pela transformação. Lembra lá em Paulo, quando Paulo fala para os irmãos de Corinto, um planta, o outro rega, mas quem vai fazer a transformação, o crescimento, é o Espírito Santo. O quanto nós temos dependido do poder do Espírito Santo para cumprir a missão que o Senhor nos chamou. Você já parou para pensar nisso? O quanto você depende do Espírito Santo para fazer aquilo que o Senhor chamou você para fazer? Se a gente está dependendo de nós mesmos, se estamos dependendo de nós mesmos, nós estamos errados e a missão não vai para frente. Ela vai atrofiar. Por quê? Porque a autoridade não está em nós. Ela está no Senhor. E enquanto nós não tivermos discernimento para compreender isso, nós vamos continuar patinando no mesmo lugar. Então eu quero que você vá para casa hoje pensando nisso, de que você foi chamado. Se você veio aqui hoje, se você ouviu essa mensagem, é para você entender que você tem um chamado, você entender que Deus está te chamando para uma relação diferente. Se você não tinha uma vida de oração, você precisa se dispor a ter uma vida de oração. Se não tinha uma vida de busca na palavra, você precisa começar a tê-la. Se você não tinha uma vida de comunhão com seu irmão, você precisa começar a ter. O tipo de relação que você tem hoje com Deus e com o seu próximo precisa mudar, e é esse chamado que o Senhor faz para nós. Para que Ele possa nos encher de autoridade, do poder do Espírito Santo, esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, está em mim e em você, para que nós possamos ir e cumprir a missão que o Senhor nos chamou para cumprir. Eu quero te convidar para orar. Quero te convidar porque muitas vezes nós temos medo de fazer aquilo que o Senhor nos manda fazer. E o medo, o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas espírito de ousadia, para ir e anunciar o reino, aonde quer que nós estejamos.
E essa é a primeira parte, irmãos, é só a primeira parte desse sermão da missão do reino. Se o Senhor nos permitir, a semana que vem a gente continua sobre essa questão, porque a gente precisa entender a missão. Precisamos entender a missão de Deus e a missão da igreja. E a gente vai pensar nisso na semana que vem. Senhor, graças nós te damos, porque o Senhor nos chamou, nos separou, quer mudar a relação conosco, quer nos encher do teu espírito de autoridade para que possamos cumprir aquilo por qual o Senhor nos chamou, quer fazer discípulos e discípulos de Jesus, ensinando cada um deles a guardar aquilo que o Senhor já nos ensinou, assim como nós temos guardado, Pai. Se temos negligenciado algumas questões, Senhor, do nosso chamado, da missão que o Senhor tem para nós, primeiro nós pedimos perdão. Segundo, nós pedimos que o teu Santo Espírito, ó Deus, possa sondar a nossa mente, o nosso coração, o nosso interior e tirar de nós aquilo que não te agrada, para que nós possamos cumprir a missão e glorificar o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, abra os nossos olhos, cura eles, para que a gente possa enxergar aquilo que está diante de nós. Cura os nossos ouvidos e abre eles para que nós possamos estar sensíveis à voz do teu Santo Espírito. Que nós possamos buscar a mente de Cristo. Que o nosso coração, Senhor, seja quebrantado. E que possamos receber um coração novo, um coração, Senhor, disposto a obedecer, um coração que tenha total disponibilidade para o reino, a fim de sermos usados pelo poderoso Espírito Santo para fazer aquilo, Senhor, por qual nós fomos criados, fomos chamados, viver uma vida que testemunhe do Evangelho e glorifique o teu nome. Nós oramos assim em nome de Jesus, para que o amor de Deus, que a graça de Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito seja conosco, com a tua igreja, com o teu povo, Senhor, que confessam a fé em Cristo Jesus, aqui e em toda a face da terra. É a nossa oração, Pai amado, em nome de Jesus. Amém.